Oi, Jailson, boa tarde. Estás me ouvindo bem, Jailson? Tu pode me indicar aí, amigo? Se você está me vendo e se está me ouvindo bem. Oi, gente. Boa tarde. Sinalizem, por favor, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Por favor. Eu agradeço. Ai, que bom, Aldi. Obrigada. O som. Tá passando um avião aqui. Tá ouvindo ou não? Passando um avião nesse momento. Boa tarde, Charles. Graças a Deus tá tudo ok, né? Vamos então começar o nosso trabalho. Boa tarde a todo mundo. Eu sou Edna Santos, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana, e na tarde de hoje estou encarregada de fazer a palestra da tarde, o que é um motivo de muita alegria. Só tenho a agradecer aos meus amigos que fazem o Centro Espírita 9 de Outubro, da cidade do Moreno, que sempre me convidam, e para mim é uma grata satisfação estar aqui com vocês para a gente conversar sobre essa doutrina que nos consola, que nos ilumina pelo esclarecimento, que nos ajuda tanto a entender os porquês da vida, não é isso? Então vamos lá, vamos começar. Vamos agradecer a Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom. Vamos agradecer aos nossos guias, mentores, anjos guardiões, por tudo de bom que eles nos concedem. Por esse dia tão lindo de domingo, um dia extraordinariamente bonito. Espero que esteja bonito aí também onde você está nesse momento. Então vamos orar. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, estamos muito felizes em estarmos aqui nesse momento, Senhor. Agradecidos a Djalma Montenegro de Farias, mentor espiritual do Centro Espírita 9 de Outubro, trabalhador incansável da Seara Espírita enquanto esteve aqui na Terra conosco, que possa nos auxiliar nesta tarde com a nossa conversa sobre o Espiritismo, essa doutrina consoladora, o Consolador prometido de nosso Senhor Jesus. Que nós possamos nos esforçar no intuito de trazermos a palavra, o entendimento, o aprendizado para todos aqueles que estarão conosco nesta tarde. Se conosco, Senhor Jesus, ampara-nos. Que Itagiba, teu fiel servidor e líder do movimento espírita pernambucano, também possa estar atento a todos os anseios de todas as instituições espíritas do estado de Pernambuco. E que nós possamos, como obreiros do Senhor, dar-nos conta da nossa administração, como bem disseste, Senhor Jesus. Que a sua paz e o seu amor infinitos estejam conosco, Senhor, hoje e sempre. Bem, meus amigos queridos, vamos lá, não é? Vamos trazer aqui algumas ponderações acerca de como o Espiritismo vai contribuir com a regeneração social do nosso planeta. Então, nós vamos conversando devagar para a gente ir tentando, não é? De uma vez por todas, colocarmos nas nossas cabeças que para que o Espiritismo ele possa realmente contribuir com a regeneração social da Terra, nós precisamos colocar nossa mão na obra, né? Nós precisamos colaborar com o nosso Senhor Jesus para que isso aconteça o mais breve possível, para que isso realmente aconteça de forma tranquila, sem guerras, sem embates sangrentos, nada disso. Sem guerras psicológicas, ideológicas, também não. Que nós possamos ser realmente tarefeiros na seara de nosso Senhor Jesus.
E quem é essa tarefeiro do nosso Senhor Jesus não briga, não condena, não faz nada que venha distorcer toda a beleza do ensinamento do nosso Mestre Jesus. Então, quis Deus, nosso Pai Celestial, que a revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. E por isso encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro do planeta, ou seja, manifestando-se em toda parte. Então, nós vamos encontrar esses espíritos não fazendo acepção de pessoas, ou seja, privilegiados, somente aqueles que eles escolhessem para serem os médiuns, os tarefeiros da mediunidade, para trazerem aqui para a Terra o Consolador prometido de Jesus. Não houve privilegiados, todos puderam colaborar. É o que Arthur Conan Doyle diz no seu livro, Estudando o Espiritualismo. Ele diz assim, que foi uma invasão organizada. Os espíritos, eles foram para toda parte para dizer, estamos aqui, E nós sobrevivemos à morte, nós estamos aqui do outro lado, tão vivos ou até mais vivos do que vocês que estão aí encarnados na Terra. Então, não houve privilégio para serem ouvidas as palavras desses espíritos, porque, na verdade, eles se manifestaram de várias formas. Quem não se lembra das mesas girantes, que inclusive foram elas que chamaram a atenção do nosso codificador, Allan Kardec, o apóstolo do Consolador, aquele que veio especialmente para ajudar Jesus nesse trabalho de trazer o Consolador prometido para o nosso planeta. Então, ele foi convidado, vamos dizer assim, por vários amigos, e como ele era um estudante do magnetismo, então ele viu ali um mote interessante, uma motivação muito boa para ele ver o que acontecia, porque aquelas mesas que não tinham pés, aliás, desculpe, aquelas mesas que não tinham cérebro para pensar, não tinham sistema nervoso central para sentir, como é que aqueles objetos podiam ficar pairando no ar, girarem e até responderem perguntas? Olha que coisa extraordinária. Então, os fenômenos de Hydesville também chamaram muita atenção, porque esses eventos pipocaram no mundo inteiro, mas houve aqueles que foram mais, digamos assim, mais ostensivos. Então, em Paris, as mesas girantes, e nos Estados Unidos, o fenômeno de Hydesville, com aquelas irmãzinhas, as irmãs Foxes, que conversavam com um desencarnado, que tinha sido, inclusive, emparedado, não foi nem enterrado. Os antigos donos da casa, com cobiça, com ganância, roubaram o dinheiro daquela pessoa, daquele senhor, o Charles Rosman, era o nome dele, roubaram o dinheiro dele, o mataram e não enterraram no chão, eles emparedaram, fizeram uma parede falsa. Por isso que quando as pessoas foram procurar, as meninas disseram, a gente conversa com alguém que morreu aqui, e ele disse que está aqui, o corpo dele está aqui. Então, quando essas pessoas iam buscar esse cadáver, não encontravam, porque a tendência é procurar no chão, Só que ele estava em uma das paredes da casa. E só depois de muito tempo, quando essa casa foi derrubada, ela foi demolida, é que quando foram derrubar uma determinada parede, encontraram o esqueleto do Charles Rosman. E aí, então, as meninas passaram a ser acreditadas. Porque quando elas diziam isso, as pessoas diziam que elas eram loucas, estavam tantanzinhas, coitadinhas, mas elas não estavam loucas, Então, vamos lá. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. Olha aí, moral, o que é que significa a palavra moral? Moral significa regras de bem proceder. Então, uma pessoa que procede bem, uma pessoa educada. E o educado, quem é? É aquele que reúne em si bons hábitos, os melhores hábitos. Então, uma pessoa moralizada é uma pessoa educada e ela procede bem. Então, Jesus foi quem trouxe a moral mais pura e mais sublime para a humanidade, É a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, olha aí, e também aproximar os homens e torná-los irmãos. Então, meus irmãos queridos, é a doutrina de nosso Senhor Jesus que vai trazer para a humanidade a paz, a concórdia, a harmonia, a união que nós tanto
falamos, a solidariedade irrestrita, não é? E a fraternidade universal. Então, Jesus é o nosso mensageiro desse desiderato, não é? Que nós estamos desempenhando hoje, que nós todos desempenhamos nas hostes espíritas, os nossos irmãos católicos, os nossos irmãos evangélicos, todos aqueles que são sérios, que amam verdadeiramente nosso Senhor Jesus, estão, claro, não é? Levando para os seus adeptos, para aqueles que frequentam a sua igreja, o seu templo, eles estão levando para eles a moral evangélico-cristã. Então, essa mesma moral evangélico-cristã, ela vai fazer brotar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum. Amar a Deus sobre todas as coisas é um dos objetivos da nossa encarnação, da nossa própria vida. E amar ao próximo como a nós mesmos também é uma das nossas metas mais importantes para que nós possamos realmente sermos chamados de filhos de Deus e de verdadeiros cristãos. Então, essa moral, ela é uma moral que vai transformar a Terra, tornando então a Terra morada de espíritos superiores. Por enquanto, a Terra ela é habitada por espíritos imperfeitos, que somos todos nós. Nós não poderíamos dizer que somos inferiores. Nós estamos numa condição mediana. Ou seja, nós estamos na Terra nessa condição. Somos espíritos imperfeitos. E daí, nessa condição, é que nós precisamos nos transformar, seguindo os evangelhos de nosso Senhor Jesus, a sua moral evangélico-cristã, para que nós possamos sermos chamados lá na frente de espíritos superiores. Então, essa moral, ela vai fazer com que a Terra ela se torne morada dos espíritos superiores em substituição aos que hoje habitam. Então, no futuro, quando o nosso planeta ele for um planeta regenerado, aqui habitarão espíritos superiores. Então vejam como é importante a educação que nós possamos dar às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adultos e também aos nossos maduros e idosos, a todos. Por quê, meus irmãos? Porque cada um na sua faixa etária tem condição de ajudar, de colaborar com essa obra da criação, com esse desígnio de Deus, que é de tornar a Terra, porque está na sua destinação, um planeta regenerado. E depois, não é, que ela estiver nessa fase linda, maravilhosa, então ela vai agora galgar outros degraus de evolução, ser um planeta celeste, ser um planeta feliz, ser um planeta divino, não é? Então, está na nossa meta fazermos com que o nosso planeta, e quando nós falamos o nosso planeta, nós estamos falando dele como um todo, não é? Nós estamos falando dos seus habitantes, estamos falando dele também geologicamente, não é? Então, é a lei do progresso, essa lei. E ela, queiramos ou não, nós não vamos conseguir fazer com que ela deixe de acontecer. Então, é a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, que vai se cumprir. Nós podemos atrapalhar a marcha do progresso, mas impedir a marcha, nós não temos esse poder, porque está nos desígnios de Deus acontecer o progresso da Terra, o nosso progresso. Então, o Espiritismo, ele é a alavanca que Deus utiliza para esse progresso. Olha aí, aí a gente já começa a perceber o Espiritismo colaborando com a Terra rumo à regeneração. Isso vai acontecer. Se eu, Ednar, resolver virar uma rebelde sem causa, querer fazer as coisas do meu jeito, não respeitar ninguém, não obedecer a regras, nem leis, o problema é meu. A Terra não vai deixar de progredir por minha causa, porque aqueles que, lamentavelmente, não ajudam e até atrapalham, serão convidados a irem para outro planeta, para outro lugar, onde possa dar expansão à sua rebeldia. Mas aqui não. Aqui, quando a Terra já estiver nesse patamar de regeneração, aí ninguém mais vai poder atrapalhar o seu rumo, a sua marcha
não é, ao infinito, vamos dizer assim. Então, nosso Pai Celestial utiliza o Espiritismo como alavanca para fazer com que a humanidade avance. Quem falou isso aí foi um espírito israelita. Ele deu essa mensagem em Mulhouse em 1861, ou seja, na França, uma cidade da França. Esse espírito israelita essa sua comunicação está no capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo, aonde que o título é Não Vim Destruir a Lei, está lá no item 9. Então vocês podem conferir depois essa fala muito bacana desse espírito que se denominou um espírito israelita. Então, meus queridos, o Espiritismo, se ele é a alavanca que Deus utiliza para levar a humanidade ao seu progresso, então, se ele for bem sentido e bem vivido e compreendido, olha que maravilha, vejam aí, se nós conseguirmos dar ao Espiritismo essa afeição, se o Espiritismo for bem compreendido, se o Espiritismo for bem sentido, ele vai nos conduzir a todas aquelas características do homem de bem. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade em toda a sua pureza. Então, nós estaremos elevados a essa potência espiritual daqueles que cumprem a lei de justiça, de amor e caridade, que é a lei que reúne todas as outras, que Allan Kardec, digamos assim, dividiu as leis divinas em 10, não é? Então, nós vamos ver aí a lei de justiça, de amor e caridade, como se ela fosse o cordão que une todas as outras leis que foram equacionadas, que foram definidas por nosso codificador Allan Kardec. Então, se nós nos tornarmos o homem de bem, nós estaremos deixando para trás o homem velho. Lembram aí de Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, na sua segunda carta aos Colossenses, ele vai nos dizer que nós devemos nos despojar do homem velho e da sua maneira de agir e nos revestirmos do homem novo, o qual vai sendo sempre renovado à imagem do seu Criador, a fim de alcançar conhecimento cada vez mais perfeito. Olha aí. Então, o homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, esse homem de bem, ele já deixou o homem velho lá para trás, né? No dizer do nosso irmão Paulo de Tarso. Então, queridos irmãos, é assim que nós vamos fazendo, traçando a nossa rota para que nós possamos conseguir levar o nosso planeta a ser um planeta de regeneração. Então, essas características do homem de bem, elas são as características do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela, digamos assim, não é, por ele poder superar todas as suas inclinações ruins, as suas tendências negativas, os seus defeitos. Então, as características do homem de bem são as características do verdadeiro espírita como verdadeiro cristão. Então, o homem de bem, o verdadeiro espírita, o espírita cristão são a mesma coisa, né? Kardec diz isso. Já o espírito Lacordaire, também o Evangelho segundo o Espiritismo, agora já no capítulo 16, no item 14, o espírito Lacordaire, ele deu uma comunicação em Constantine, também uma cidade da França, no ano de 1863. E ele diz o seguinte, que a regeneração do nosso planeta, ela só será possível mediante a união sincera e fraternal entre os espíritos, ou seja, os desencarnados e os encarnados. Então, os altos índices, por exemplo, de violência que a gente tem notado no nosso planeta, o suicídio, em sua grande maioria, causados pela obsessão, em verdade, ainda é esse relacionamento que nós ainda mantemos de uma forma ainda equivocada, nós, os encarnados, com os nossos irmãos desencarnados. Então, Kardec fala que o suicídio, na maioria das vezes, é causado por obsessão. A criatura que se suicida, ela está transtornada mentalmente.
A sua mente está ocupada pelos pensamentos equivocados dos desencarnados, que muitas vezes estão ali incentivando aquela pessoa a abandonar a vida física para que eles possam fazer com ela o que quiserem quando ela chegar na espiritualidade. Então vemos que o suicídio realmente, meus irmãos, é um dos piores atos de violência que acontecem na humanidade, não é? Então, nós deveremos, para que isso aconteça, manter um bom relacionamento com os espíritos desencarnados. Então, nós vamos agora para nosso Senhor Jesus e a sua recomendação. Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Remete-nos essa citação de Jesus à questão 459 do Livro dos Espíritos, que diz que os espíritos nos conduzem até muito mais do que nós podemos imaginar. Então, por aí nós temos a ideia do que o suicídio, por que o suicídio acontece, a origem desse suicídio, não é? Muitas vezes por ociosidade, muitas vezes por negligência da fé, por tantos motivos a pessoa acaba tirando a sua própria vida. Então, o nosso Pai Celestial, Deus nos dá o que nós necessitamos. Está tudo certinho, na justa medida. Tudo aquilo que nós já temos hoje, que nós conseguimos alcançar até hoje, é o que nós realmente necessitamos. Se é até a própria riqueza, a riqueza, nós sabemos, é uma prova até mais difícil para o espírito encarnado do que a própria pobreza. Se eu vivo na pobreza, se eu vivo digamos assim, na classe média, se eu vivo na classe rica, alguma coisa me faculta, alguma necessidade, não necessariamente material, mas principalmente moral da minha parte, faculta que eu esteja inserida nessa classe. Agora, a miserabilidade é outra história, não é? A miserabilidade, a miséria, ela é causada pela indiferença social. É outra história. Mas quem nasce na pobreza, quem nasce na classe média ou quem nasce na classe rica, existe por trás dessa situação uma necessidade espiritual. Então nós temos da parte de nosso Pai tudo o que nós precisamos, qualquer que seja a classe social em que nós estejamos inseridos. Então, quando nós excedemos essa medida, por exemplo, eu já sou rica, já tenho o suficiente para a minha vida de conforto, mas eu quero mais. Então eu me torno gananciosa, eu me torno muito mais cobiçadora das coisas e muitas vezes conseguindo isso de forma ilícita, aí eu passei dos limites. Se eu sou uma pessoa pobre, eu tenho que viver do meu sustento, daquilo que eu recebo todo mês e eu quero mais e mais e mais, ou seja, eu vivo uma vida que não dá condição para eu pagar, eu passei dos limites. Então eu fico devendo aí às lojas, aos estabelecimentos comerciais, fico devendo aos colegas que pegam dinheiro emprestado, outra coisa, eu passei dos limites. Da mesma forma, a pessoa da classe média que quer viver uma vida de ostentação sem ter condição, passou dos limites também. Então, quando nós passamos dos limites, isso também vale para as nossas ações pessoais, para as nossas ações cotidianas. Quando nós passamos dos limites para com qualquer situação, qualquer coisa ou qualquer pessoa, então nós seremos punidos. É assim que acontece. A justiça de Deus é soberana. A justiça dos homens é falha. Não é? Quantos vivem hoje na impunidade? Não é? Então, é a lei humana que não consegue pegar essa pessoa e fazê-la resgatar o seu débito social. Agora, com a justiça divina, essa pessoa jamais passará pela impunidade. A justiça divina, ela cumpre a sentença, não é? Então, a lei natural, que é a lei divina, a lei de Deus, ela traça para nós o limite das nossas necessidades. Então, quando eu escolhi as minhas provas para passar aqui no planeta, Deus me deu, antes da minha encarnação, as condições, inclusive psicológicas, para que eu possa enfrentar toda e qualquer dificuldade e superar todo e qualquer desafio aqui na minha vida física. Se eu faço isso prejudicando as pessoas, eu passei dos limites. Daí a lei de ação e de reação, a lei de causa e de efeito vão entrar em ação. Porque essas sim são as leis divinas e elas funcionam. Podem demorar, mas falhar
não falham, não é? Então, quando nós ultrapassamos os limites, nós somos punidos pelo sofrimento. Então, o que é o sofrer? Lá no Evangelho, inclusive, fala, não é? O bem e o mal sofrer, não é? Então, quando nós passamos dos limites, nós sofremos. Então, se eu não conseguir resgatar tudo ainda nesta encarnação, voltarei na próxima, trazendo ainda débitos da reencarnação anterior. E qualquer sofrimento que venha a ser acometido na minha vida é um retrato de que eu ainda tenho débitos a resgatar perante a justiça divina. Não deu tempo na encarnação anterior, eu vou ter que dar um jeito para dar tempo nesta encarnação, não é? Vou lutar para que isso aconteça, para que eu possa voltar para a espiritualidade com menos débitos do que quando eu cheguei, não é, meus irmãos? Então, isso está lá nas questões, não é? Na questão 633 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei divina ou a lei natural, quando ela nos pune pelo excesso, quando nós ultrapassamos o limite. E também porque bastaria para que nós, digamos, evitássemos tantos erros que nós cometemos, ouvir a voz da consciência. Existe essa expressão popular que as pessoas utilizam muito, né? É preciso escutar a voz da consciência. Deus nos deu a consciência para que ela nos sirva de tribunal interior. Porque Kardec perguntou aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, a lei divina ou a lei natural. Onde é que essa lei está escrita? E eles responderam, na consciência, questão 621. Então, para nós que somos espíritas, essa voz da consciência funciona o tempo inteiro. Tem até uma frase que eu acho ela bacana demais. Ela diz assim, depois que me tornei espírita, nunca mais pequei em paz. É porque quando a gente faz uma besteira, a gente percebe na hora que a gente fez uma besteira. O espiritismo, ele dá essa, não é, essa expansão consciencial pra gente. Porque aí a nossa consciência, pelos postulados espíritas, pelo que a gente já estudou, pelo que a gente já aprendeu, imediatamente nos chama a razão. É a voz da razão. Então, quando a voz da consciência funciona, a voz da razão também vai funcionar. Então, meus irmãos, o espiritismo, ele vai influenciar a marcha do progresso na Terra, porque ele vai se tornar uma crença comum. Olha que coisa bacana. Então, independente da religião que eu vi na minha próxima encarnação, que eu devo pedir novamente para voltar espírita, mas digamos que isso não aconteça. Digamos que eu peça para nascer e na próxima encarnação eu queira ser de outra religião. Mas eu já levei comigo desta encarnação os postulados espíritas. Então, mesmo que eu seja católica, evangélica ou de outra denominação, eu terei comigo o espiritismo na minha consciência. Olha que coisa maravilhosa. Isso vai acontecer com todo mundo. Então, nós vamos estar, né, o espiritismo vai estar em todas as denominações religiosas. Não vai ser uma religião só para todo mundo, não. Todo mundo vai poder professar a sua religião. Agora, os postulados espíritas estarão lá, porque é Jesus que vai estar com todos, né? Que vai estar conosco. Então, o espiritismo, ele vai se tornar crença comum e geral e vai começar a marcar uma nova era da humanidade, porque ele está na lei da natureza. O espiritismo está na natureza. Existe alguma coisa do espiritismo que esteja fora da natureza? Não. Allan Kardec começa o Livro dos Médiuns perguntando assim, há espíritos? Ou seja, existem espíritos? E ele vai explicar que esses espíritos existem sim. E eles estão na natureza do universo, não é? Estão aqui na Terra, estão no universo, estão por toda parte. Os espíritos, então, meus irmãos queridos, chegou o tempo em que o espiritismo ocupará o lugar entre os conhecimentos humanos daqui a 2 ou 3 gerações. Isso está lá na questão 789, quando eles dizem assim, que daqui a 2 ou 3 gerações, olha que coisa maravilhosa, não é? Então, daqui a 2, 3 gerações, então, quando os espíritos disseram isso, 1857, vamos botar
ali era século XIX, vamos botar século XX, século XXI, século XXII. Então, daqui a mais um século e meio, né, nós ainda nem chegamos no ano 2050, mas digamos assim que já estamos bem mais próximos. Então, daqui lá pelo século 23, nós vamos aí ver, meus irmãos queridos, não é? A Terra, o Espiritismo combatendo tudo o que possa atrapalhar os desígnios de Deus e fazendo com que o nosso planeta seja um planeta regenerado. Então, o Espiritismo, por ter adversários, porque toda ideia nova, ela é questionada, isso é natural do ser humano, questionar. Não é? Quando ele conhece alguma coisa nova, que aí ele quer tirar todas as dúvidas, isso é natural. Então, por ter adversários, o Espiritismo terá que sustentar grandes lutas. Elas serão mais contra o interesse das pessoas do que da sua própria convicção. Elas podem até acreditar, mas não tem interesse. Não é? Quantos são os espíritas que vão para as casas espíritas, que acham legal toda aquela movimentação da casa espírita, ouve as palestras, vai para seminário, mas a moral espírita ainda não é do seu interesse, ela ainda não assimilou, ela está apenas transitando nas hostes espíritas, ela não é espírita, ela acha que é. Eu sou espírita. Se alguém perguntar para ela, ela vai responder, sou espírita. Qual é a sua religião? Sou espírita. Mas no dia a dia, ela não tem essa convicção. Então, as questões dos adversários do Espiritismo é mais pelo interesse do que pela própria convicção. Pelo número de simpatizantes e pelo número de antipatizantes, não é? Digamos que tem aqueles ainda que pela questão da intolerância religiosa tenham até antipatia pelo Espiritismo. Isso já foi muito pior. Hoje nós já convivemos de uma forma mais tranquila com os nossos irmãos de outras religiões. Então, eles vão tentar atrapalhar de toda forma a marcha do progresso, mas não vão conseguir, a gente já conversou sobre isso. Eu posso atrapalhar, mas não posso, digamos assim, evitar o progresso. Eu posso ser rebelde até onde eu quiser, eu posso acreditar no que eu quiser, eu posso até não acreditar no que eu quiser, mas o progresso vai se fazer independentemente da minha vontade ou não, porque é um desígnio de Deus, não meu, é de nosso Pai. Então, se eu não quiser o progresso, mas Deus quer, e Ele vai fazer com que ele aconteça, não é? Então, o Kardec perguntou, então quando uma civilização está indo devagar demais no seu progresso, não está conseguindo, digamos assim, avançar de forma efetiva no progresso? Os espíritos responderam que nesses casos, Deus de vez em quando manda para esse povo abalos físicos e abalos morais. Olha aí, nós vemos que a humanidade já passou por terríveis coisas, não é? Todas aquelas guerras religiosas da antiguidade, não é? A Idade Média com as suas cruzadas, a Idade Moderna com 2 guerras mundiais, sem falar das catástrofes naturais, vulcões, maremotos, tsunamis, doenças, pandemias. Então, de vez em quando, Deus permite que determinados abalos aconteçam, claro. Ele não vai impedir o livre-arbítrio das pessoas, né? Nós agimos de acordo com o livre-arbítrio da gente. Então, esses abalos físicos e morais, eles são necessários para a nossa transformação. O que nós esperamos agora do final dessa pandemia do coronavírus? É que nós tenhamos saído melhores de tudo isso que nós enfrentamos nesses 2 últimos anos. Oh, meu Deus, será possível que não vamos tirar nenhuma lição do que aconteceu conosco nesse período? Temos que tirar alguma lição, meus irmãos. Isso se faz extremamente necessário que aconteça. Então, o homem não pode permanecer indefinidamente na ignorância. Meu Deus, a ignorância é a mãe de todas as doenças físicas e mentais. A alienação, não é? As pessoas que vivem sem saber o que é que está acontecendo. Tem pessoas que não acreditam que o homem foi à lua. Então, a ignorância, ela vai nos tirar dessa estagnação, dessa alienação. E sem falar que
uma pessoa que é instruída, por isso o Espírito de verdade nos pediu para que nós também nos instruíssemos, é porque a ignorância, ela extravanca o progresso, como dizia Odorico Paraguaçu, né? Na novela O Bem Amado, e atrapalha mesmo. Ela, digamos, ela dá uma travada, a pessoa fica ali encalacrada na ignorância, isso é horrível. O Espiritismo nos tira da ignorância, meus queridos irmãos. Então, Jesus falou, não é? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, você vai sair da ignorância. Você hoje é escrava da ignorância, mas com a verdade você vai sair, se libertar da ignorância. Por isso a necessidade dos abalos físicos e dos abalos morais que Deus frequentemente nos manda para o nosso próprio bem, para a nossa transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, já dizia Paulo de Tarso na sua carta aos Romanos. Ou seja, nós precisamos dar uma renovada nas nossas ideias, nas nossas crenças, porque muitas vezes nós estamos alimentando ideias negativas, crenças piores ainda. Então devemos sair da ignorância. Então o Espiritismo, ele vai nos ajudar quanto a isso. Ou seja, como nós não podemos viver, não é, totalmente na ignorância, porque a ignorância, ela gera o orgulho gera preconceito, o preconceito gera egoísmo, o egoísmo gera ganância, cobiça e por aí vai. Questão 783 de O Livro dos Espíritos. Então vejam a necessidade do estudo espírita, de viver, de vivenciar os postulados espíritas. E os espíritos vão dizendo ainda, na questão 798, que as ideias só com o tempo se transformam. Então, por exemplo, nós não mudamos de ideia de um dia para a noite. Então, todas essas crenças que nós estamos alimentando atualmente, e ainda mais incentivados, influenciados pela internet, pelas redes sociais, pelas mídias sociais. Então, essas ideias que estão sendo colocadas hoje à baila para a nossa discussão, para a nossa inclinação, crédito ou descrédito, tudo isso não se transforma imediatamente. Não é um passe de mágica, nem um estalo de dedos. Então, isso acontece de geração em geração. Então, vejam bem, eu tenho uma sobrinha neta de 1 ano e meio. A geração dela é completamente diferente da minha. Então, essa geração que tem 1 ano e meio agora aqui no planeta, e esses que estão chegando, vão ter um comportamento completamente diferente do meu e de muitas outras pessoas que vivem na sociedade humana. Então, de geração em geração, as ideias negativas, as ideias equivocadas, elas tendem a se enfraquecer, porque cada vez mais os espíritos que estão chegando no nosso planeta são espíritos melhores, aqueles que estão desencarnando, que estão sem condições de voltar, não voltarão tão cedo, meus irmãos. Precisarão habitar outros planetas. Então, digamos que desse tanto de gente que desencarna todo dia, porque não é brincadeira, se a gente fosse ficar atualizado de quantas pessoas já morreram hoje, nós ficaríamos boquiabertos. Então, nem todos esses que estão morrendo hoje, dia 7 de novembro de 2021, vão ter condições de voltar para o nosso planeta outra vez. Então, a tendência é só virem para cá aqueles espíritos que estejam realmente comprometidos com a renovação social. Então, essas ideias ruins, elas vão se enfraquecendo e daí elas acabam por desaparecer paulatinamente entre os que a professaram. Então, essas pessoas que estão passando, por exemplo, para os nossos jovens, essa coisa aí doida da ideologia de gênero, lamento, mas eles não vão poder, não é, continuar fazendo isso, porque nem todos vão aceitar esse tipo de conversa fiada, não é? Alguém dizer ao meu filho que ele pode ser o que ele quiser, o que é isso? Quem pode fazer isso é o pai e a mãe, não ninguém lá fora, na escola, onde for, dizer você vai ser menina ou você vai ser menino. Quem determina isso é Deus. Então, quem se arvora nesse direito de dizer que pode dizer para uma criança, minha filha, você pode ser um menino, meu filho, você pode ser uma menina, é um maluco desvairado.
e vai responder lá na frente pelo seu ato ruim. Então, essas ideias negativas, elas tendem a desaparecer e estão sendo substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede, inclusive, com as ideias políticas. Então, até essa política corrupta, essa política que não ajuda a ninguém, que só prejudica o povo, ela também vai desaparecer. E todos nós vamos viver tempos muito melhores. Questão 798 do Livro dos Espíritos. Então, as questões sociais, elas não se sustentam por bandeiras desta ou daquela instituição, levantando bandeiras disso, levantando bandeiras daquilo, porque aí só existe a visão materialista, como essa das pessoas da ideologia de gênero. A ideologia de gênero é uma ideologia puramente materialista. Qual é a ajuda espiritual que essa ideologia está dando para as crianças? Nenhuma. Então, da mesma forma, são outras causas sociais também, que elas são meramente materialistas, não estão preocupados com o espírito imortal, não estão preocupados com a pessoa humana, estão preocupados apenas com as suas ideologias nefastas, funestas. Então, meus irmãos, ela só atingirá o objetivo quando facultar essas bandeiras sociais. Elas só serão realmente válidas, legítimas, quando elas atingirem os objetivos, fazendo com que haja o melhoramento moral dos indivíduos. E é isso que o Espiritismo tenta fazer com todos nós, não é? Então, se houver realmente, quando houver por parte das entidades sociais que levantam bandeiras de luta, o melhoramento moral dos indivíduos, aí sim elas serão ideias realmente que podem ser seguidas. Aí é que se acha o princípio, a verdadeira chave da felicidade. Então não é só olhar a pessoa, não é como um pedaço de carne, mas é olhar para a pessoa como um ser, como um filho de Deus, com tudo que ela traz, todo o seu cabedal, que ela traz não somente desta encarnação, mas que ela trouxe principalmente das reencarnações anteriores. Então, a verdadeira chave da felicidade está nessa transformação moral dos indivíduos, ou seja, o gênero humano, porque entre os homens esses homens não mais se prejudicarão mutuamente. Então, o que é que está havendo hoje? Essas ideologias todas fazendo com que as pessoas fiquem o tempo todo brigando. Parece até que as redes sociais são ringues de boxe. As pessoas vão para lá para brigar umas com as outras. Enquanto isso estiver acontecendo, essas ideologias não estarão valendo de absolutamente nada para a humanidade, não é? Nós só estamos perdendo tempo discutindo essas coisas. Então, não basta que se cubra de verniz a corrupção, porque isso é um ato de corrupção. Corromper jovens, corromper crianças a mudarem de sexo, sem elas nem saberem o que é sexo, isso é corrupção. É indispensável extirpar a corrupção. Quem diz isso é Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, naquele caso ali onde ele fala sobre o credo espírita. Então, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso, meus irmãos? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Tem o capítulo 1º do livro Céu e Inferno, Kardec fala disso aí, de como as ideias materialistas, elas são prejudiciais para o melhoramento da humanidade. Então, sem a influência negativa do materialismo, o homem compreenderá onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, vejam aí a necessidade que o Espiritismo tem de combater o materialismo. Sem o materialismo, meus irmãos, acabam os preconceitos de seitas, de raças e castas, cores, pois com a reencarnação funda-se a lei da fraternidade e da grande solidariedade que há de nos unir como irmãos. Está na questão 780, na questão 799. E aqui na nota explicativa do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, na Revista Espírita de setembro de 1867, e na Gênese, no item 36, no capítulo que trata sobre o caráter da revelação espírita, Kardec diz o seguinte:
com a reencarnação. Desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhuma há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Então, quem é machista hoje vai nascer mulher na próxima encarnação. Aí vai ver o que as mulheres sofrem, né? Quem é feminista hoje vai nascer homem na próxima encarnação e vai ver o que é que o homem sofre. Então, vejam só. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda nesta mesma lei a lei da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, da liberdade. Então, quem vai resolver tudo é a reencarnação, não é a gente que vai resolver. É a reencarnação que vai colocar, ela nivela todo mundo, ela iguala todo mundo, não tem esse de alguém ser melhor do que o outro, porque é homem é melhor, porque é mulher é melhor, não existe. A reencarnação é democrática, ela nivela todo mundo na mesma situação. Então vamos lá. A vida futura, ela não será mais uma dúvida, graças ao espiritismo, graças à queda do materialismo. Então, quando a gente acabar com o materialismo, então a vida futura não será mais uma dúvida para ninguém. Vejam lá nesse capítulo que eu estou falando do céu e inferno. É o porvir e o nada. É o primeiro capítulo do livro, onde Kardec fala dessas coisas de uma forma extraordinária, fala belamente, né? Como tudo que ele fala, não é? Então, a vida futura não será mais dúvida e o homem perceberá que por meio do presente lhe é dado se preparar para o futuro. Então, o que é que está acontecendo comigo agora, conosco? Nós estamos já nos preparando para a nossa próxima encarnação, não é? Se o materialismo, nós já vimos, não é? Que acaba tudo isso. Então, aqui no livro dos médiuns, essa versão aqui, a minha é traduzida por Guilhom Ribeiro, ele vai falar o seguinte, ele vai falar sobre o verdadeiro espírita, que é o que nós estamos pleiteando ser. Nós queremos ser, nós deveremos ser, até porque nós já temos conosco tudo que nós precisamos, não é? Para sermos espíritas cristãos ou verdadeiros espíritas, não é? Então, nós temos aqui no capítulo 3º do livro dos médiuns, na primeira parte, onde Kardec fala do método espírita. No item 30, ele diz o seguinte, que o verdadeiro espírita, ele jamais deixará de fazer o bem. Então vejam, nós enquanto espíritas ajudaremos o espiritismo a contribuir com o progresso moral do nosso planeta pelas nossas ações. O que é que nós estamos fazendo, não é? Como é que nós estamos nos comportando diante das situações que nos são colocadas no dia a dia, os desafios, não é? Que a vida, digamos assim, que a vida tem nos oferecido. Então Kardec diz aqui, o verdadeiro espírita, né, é aquele que jamais deixará de fazer o bem. Nós não podemos prescindir do afeto. Veja como isso é importante. Nós espíritas sermos, digamos assim, afetuosos uns com os outros, não é? Então vejam, lenir corações, ou seja, acalmar os corações aflitos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus já disse isso, pensando nos seus irmãos lá na frente, né? Nós, consolando uns aos outros, ajudando emprestando o nosso ombro para alguém deitar a sua cabeça cansada, a sua cabeça cheia de problemas, cheia de preocupações, e ele sair de lá consolado, sair de junto de nós, como diz a irmã Teresa, né, que agora é a Santa Madre Teresa de Calcutá, ela diz assim, que ninguém nunca saia da nossa presença pior do que quando chegou. Pelo contrário, que ela saia sempre melhor. Então vejam, esse é o papel do verdadeiro espírita, do espírita cristão,
é consolar uma pessoa, lenir o seu coração e também consolar, acalmar desesperos, operar reformas sociais, porque com o nosso comportamento no bem, nós podemos não mudar o mundo, porque até sozinhos a gente não tem condição de fazer isso, mas o que eu deixar como exemplo pode ajudar uma pessoa a se inspirar naquilo que eu fiz. Então é isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Essa é a nossa missão. Olha que coisa linda que o codificador está dizendo aqui com a gente no item 30 desse capítulo 3. E é nisso também que se encontrará satisfação real. Ele diz ainda mais, o espiritismo, ele anda no ar. Então vejam que maravilha. Que eu queira, quer não, o espiritismo está em toda parte, não é? De uma forma definitiva, o espiritismo está na humanidade. Então, o espiritismo anda no ar e difunde-se pela força mesma das coisas, porque torna felizes aqueles que o professam. Eu sou feliz por ser espírita? Será que eu estou feliz por ser da doutrina espírita? Por ser adepta da doutrina espírita, seguidora de nosso Senhor Jesus? Essa é a grande pergunta para todo mundo que professa o espiritismo. Se eu não estou feliz, então alguma coisa está errada, não é? Eu preciso pensar sobre isso, eu preciso me colocar de uma forma diferente. Eu não posso ficar em cima do muro. A pessoa que fica em cima do muro, coitada, está perdida em si própria, não é? Ela precisa se decidir. E daí, meus irmãos queridos, torna felizes os que o professam. Então vejam, outra coisa muito importante que Kardec diz aqui, não é? Não é possível fazer um curso de espiritismo experimental. Então vejam, às vezes a gente até bota, né? Curso disso, curso daquilo, de repente... Não é um experimento assim, científico, vamos dizer assim. Vamos estudar em laboratório, o que é vamos colocar um bocado de eletrodo na testa, na cabeça do espírita para ver se ele pensa diferente. Não é dessa forma. Não se faz como se faz. O espiritismo, ele não pode ser experimentado. É isso que Kardec quer dizer aqui, no item 31. Ele não é um espiritismo onde você faz um curso, como você faz um curso de física ou química. Não é, o espiritismo não é dessa forma. Não é um curso curricular, metódico, dessa forma não. Ou seja, nas ciências humanas, o que se estuda é a matéria bruta. Ao contrário, o espiritismo estuda o espírito, que é uma matéria quintessenciada. Ninguém consegue isolar um espírito no laboratório. O que o William Crookes fez foi atrair um espírito que ficava com ele pouco tempo. Não sei se vocês se lembram, mas os espíritos superiores disseram a Kardec, quando disseram que ele ia começar a escrever a codificação, nós só podemos ficar com você diariamente durante 15 minutos. Olha aí. Então, como é que a gente vai poder estudar o espiritismo, não é? Como se fosse uma cadeira da faculdade, da universidade? Nananina, não. Primeiro porque os espíritos não iriam se manifestar somente para que nós pudéssemos ter as nossas expectativas satisfeitas. Nada disso. Porque a gente não pode mandar nos espíritos. Até porque uma presença espiritual, ela tem que ter uma autorização de espíritos superiores. Então os espíritos não se manifestam na hora que eu quiser, não. Vamos sentar todo mundo agora aqui e vamos evocar espíritos. Não é assim não que a banda toca, não é? Segundo o Chico, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Então, no espiritismo nós temos de lidar com inteligências que gozam de liberdade. Os espíritos são livres. Eu não sou dona deles. E eles não vêm quando eu quiser que eles venham. Eles vêm quando eles quiserem vir ou quando houver autorização para que isso aconteça. Mas também tem outra citação dos espíritos superiores, que Kardec também coloca aqui no livro dos Médiuns, na primeira parte, só que dessa feita no capítulo 4,
o item 51, onde Kardec diz o seguinte: aplique o homem o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente, eis o essencial. Então, para que nós possamos realmente superarmos todas as nossas dificuldades que ainda temos, e são muitas, nós precisamos aplicar o que nós sabemos de espiritismo, sim. Daí a necessidade do estudo, a necessidade do conhecimento espírita, a necessidade do conhecimento dos evangelhos de nosso Senhor Jesus. Então, olha, aplique o homem o espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. Eis o essencial. O mais não passa de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não faria adiantar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Então vejam aí, que coisa maravilhosa, não é? Para que eu possa contribuir com o progresso da humanidade, eu preciso conhecer o Espiritismo. Conhecer o Espiritismo é conhecer também a doutrina de nosso Senhor Jesus, a sua doutrina evangélico-cristã. Como bem disse o Espírito Alcione, nós precisamos, não é, prestar bem atenção. A mensagem do Cristo, ela precisa ser conhecida, ela precisa ser meditada, ela precisa ser sentida e ela precisa ser vivida. Então, para que realmente o Espiritismo possa contribuir com o progresso da humanidade rumo à regeneração, eu preciso colocar em prática todos os meus ensinamentos, aliás, todos os meus conhecimentos espíritas e o conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Conhecendo a sua doutrina, meditando sobre ela, não é? Sentindo, ou seja, me esclarecendo sobre o que ela me diz, o que ela me ensina, e principalmente, meus irmãos, vivenciando tudo isso que é maravilhoso e que realmente vai nos levar, não é, para a nossa regeneração. E segundo os espíritos superiores, para a regeneração social. Muito obrigada por tudo. Obrigada por vocês terem tido a paciência de me escutar. Obrigada por quererem aprender. É tão bom querer aprender, não é? É tão bom saber as coisas, mas é melhor saber raciocinando do que somente, não é, assimilando. A gente precisa raciocinar e o Espiritismo nos ajuda muito nessa questão. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe, que tenham uma excelente semana, começando de hoje, que Deus possa lhes oferecer tudo, mas tudo de bem, de ótimo, que vocês merecem, que nós possamos ter uma convivência sempre fraterna, amorosa, simples, como é a relação de nosso Senhor Jesus conosco. Então, que o coração lindo do nosso Senhor Jesus possa nos abençoar. Vamos fazer a nossa prece para encerrarmos o nosso trabalho. Agradecer a nosso Senhor Jesus por tudo de bom que Ele nos concede, pela sua companhia amorosa, pela companhia amorosa de nossos benfeitores espirituais, que nos ajudam tanto a nos mantermos firmes e fortes para o enfrentamento de todos os desafios que a vida possa nos oferecer. Não existem, não é, duras penas, existem pessoas ainda que não são fortes para enfrentá-las, mas que Deus não coloca em nossos ombros fardos pesados, tão pesados, que nós não possamos carregar. Então, é diante dessa confiança de nosso Pai, em nossas condições, em nossas potencialidades, nos poderes do Espírito, que nós, então, muito gratos e felizes, agradecemos ao nosso Pai, soberanamente justo e bom, ao nosso irmão Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, e os nossos espíritos amigos, protetores, familiares, simpáticos, guardiões, mentores, todos eles. Nós queremos agradecer e dar por finalizado o nosso trabalho da tarde de hoje e que nós possamos, não é, ter uma bela semana de amor, de paz e de prosperidades espirituais. Que assim seja. Obrigada, gente. Que Deus abençoe a todos. Então, vamos lá. Vamos salvar aqui o nosso vídeo para que vocês
se quiserem rever ou indicar a outras pessoas, né, possam vê-los. Um abraço. Aldenora, valeu, obrigada. Charles, obrigada a todos vocês que estiveram presentes. Que assim seja.